Gente, um vídeo super rápido aqui para falar do Banco Digimais. Se você está chegando nesse vídeo, é muito provável que você já tenha visto alguma notícia, algumas pessoas colocando pânico sobre o Banco Digimais. Não vou falar que se o banco vai quebrar ou não, primeiro porque isso é crime e segundo porque o Banco Central não liquidou a instituição. Eu quero dar um panorama geral do que está acontecendo com o banco, explicar um pouco a história disso tudo. Tem gente descobrindo a história do banco, então vou trazer um panorama disso e explicar o que eu estou fazendo aqui na consultoria com alguns clientes para entender como que você pode movimentar o seu patrimônio nesse meio desse burburinho. Bom, é só mais um cenário dentro da renda fixa que tem sido um caos completo nesses últimos meses, né, principalmente ali final de 25 e agora início de 2026. E é o que eu sempre falo para os meus clientes, é que o FGC não é infinito, né? O FGC ele é uma reunião de condomínio de bancos, os bancos têm que botar dinheiro dentro do FGC, então o FGC ele não é infinito. Então a gente já teve a liquidação do Banco Master, Banco Pleno, Will Bank. Teve problemas aí com o BRB, que tem até março para salvar a instituição, e eu acredito muito que o BRB não vai fechar, porque é um banco estatal, mas isso é um puro achismo meu, eu não boto a mão no fogo por nenhuma instituição. E agora parece que o Banco Digimais sofreu um efeito rebote disso tudo, vou explicar para você nesse vídeo, se você não entendeu muito. Mas, se você está vendo no mercado secundário altas taxas pelo Banco Digimais, então se você está encontrando aí 150% do CDI, 18% ao ano pelo Banco Digimais, isso, para nós consultores, é um sinal de alerta, tá? Sempre que isso acontece, é porque o banco está passando por problemas. Não necessariamente ele vai fechar, mas é porque ele está passando por problemas e não faz sentido você emprestar dinheiro para uma instituição que está passando por problema. Teve um burburinho no mercado em relação a um calote, a gente vai falar um pouco sobre isso também, mas de novo, eu não estou aqui para dizer se o banco vai quebrar ou não, eu sempre torço para a instituição financeira ficar aberta, porque a gente tem que lembrar que tem pessoas que trabalham lá dentro, tem famílias que dependem dessa instituição, então vamos sempre prezar pela saúde financeira do mercado financeiro brasileiro, enfim, tá? Eu tô com a apresentação institucional aberta aqui do Digimais, o último disponível no site deles, tá? O Banco Digimais, ele tem atuação principalmente, tá, no sudeste e no sul do Brasil, principalmente no sudeste. Cerca de 50% do público dos clientes do banco são mulheres, 42% são homens, né, sexo masculino. O resto aí são pessoas que não quiseram se identificar ou que não se identificam com nenhuma desses dois gêneros, assim, pelo balanço do banco. Falando um pouco sobre os resultados aqui, as principais estruturas, os principais instrumentos de captação financeira é o CDB pelo Banco Digimais, tá? Como é que o banco ele faz o spread, né? O que um banco faz via de regra? Ele pega dinheiro emprestado de um lado, ele empresta do outro lado e ele cobra uma diferença nos juros. Então ele faz a captação via CDB, majoritariamente, e ele empresta para dois créditos majoritários, né? Ele tem duas carteiras de crédito maiores dentro do banco, que é financiamentos de veículos usados, tá? Então é um banco que faz muito financiamento veicular. E recentemente, com a questão aí do crédito do trabalhador, o Digimais tem feito muito crédito consignado, seja para servidor público, seja para empresas privadas, né? Então agora tem esse crédito consignado. O empréstimo consignado representa mais ou menos aí 19% de toda a folha do Banco Digimais, de toda a receita, vamos dizer assim, e o restante, cerca de 74%, fica com financiamento. O resto ele seria um varejo, contas e etc, tá? Então, é um banco que financia muito veículo usado. Esse é o grande core business do Banco Digimais hoje e tem sido há algum tempo. Isso pode gerar alguns problemas para a instituição. Primeiro porque financiamento veicular, ele já é um crédito muito mais volátil, então a pessoa pode atrasar um pouco mais, principalmente quando a gente está falando agora do cenário de taxa de juros mais alta, né? Então pode ser que muitas pessoas atrasem financiamento, né? Uma inadimplência muito mais alta prejudica o banco, não é o que vem acontecendo, mas o banco ele tem essa possibilidade de sofrer, né? Ele tem esse risco adicional. O crédito consignado para servidor público não tem risco, né? Quase zero, porque servidor público dificilmente é demitido, né? Agora, para trabalhador do setor privado, tem um risco um pouco maior, mas ainda é um risco mais baixo que o financiamento, porque desconta direto do lerite desse cliente, tá? Hoje, o resultado do Digimais mostra que o valor médio financiado para os clientes é de R$ 22.000, um prazo médio de 48 meses, ou seja, 4 anos, e um ticket médio de pagamento de R$ 950. Ou seja, em geral, os clientes do Digimais financiam R$ 22.000, né, nesse financiamento veicular, pagando em 4 anos uma parcela média de R$ 950. Essa é a estrutura do banco, tá? E aí, nos históricos, né, o último Basileia que a gente tem do banco, que Basileia é basicamente o índice de saúde financeira do banco, tá? Tem que estar sempre acima de 10, 12, é onde a gente começa a recomendar as estruturas, tá? Em junho de 2025, segundo o resultado do próprio Digimais, estava em 18,56%, ou seja, uma estrutura bastante interessante, tá? Mas tem um problema no próprio balanço do Digimais, que a gente analisa, que é a questão da alavancagem, tá? Então, em junho de 2025, a alavancagem do banco era de 13,77%, bem mais baixo de 2022, que era 20,60%, então o banco reduziu bastante a alavancagem pós 2022,
mas ainda é uma alavancagem muito alta em relação ao histórico completo do banco. Se eu não vou entrar um pouco na história do banco, tá? Mas desde 2020 o banco ele é controlado pelo Grupo Record, a televisão Record, e também pelo Bispo Edir Macedo, né? Que eu descobri que é uma pessoa um pouco polêmica. Eu confesso que não fazia a menor ideia. Conhecia ele por nome, sabia que ele tinha algumas ligações políticas e tal, mas nunca tinha parado para pensar ou refletir, né, o que acontecia. Então, isso eu já descobri que teve uma questão um pouco polêmica aí no meio, o pessoal já não gostou muito, descobri que era o Edir Macedo que tocava o banco, ou era responsável pelo banco, alguma coisa nesse sentido. E também teve um movimento em 2025 que um empresário chamado Maurício Quadrado, ele anunciou a compra do Digimais, mas depois ele desistiu da compra do banco Digimais pela questão de mercado, ele achou que não fazia sentido naquele momento. Esse Maurício Quadrado, ele virou acionista do BRB. Então perceba que está todo mundo meio que interligado a essa questão do Banco Master. Isso é um ponto de preocupação, porque o BRB está devendo explicações aí para o Banco Central, comprou ali a carteira do Banco Master e agora o Digimais sofreu o efeito rebote do Banco Master. Enfim, tudo isso. O que chamou a atenção do mercado e fez essas taxas do mercado secundário crescerem? Então, esse 150% do CDI, 18% pré-fixado do CDI, quando é que isso começou, tá? Teve uma operação entre o Banco Digimais e um fundo de investimentos chamado Yardes Capital, um fundo de investimentos em direito creditório, é um FDIC. O que aconteceu? O Digimais comprou 80% de um fundo de investimento. Só que em vez de pagar em dinheiro esse valor, o banco lhe deu títulos de dívida, títulos CDBs, FDICs, fundos de investimentos, ele pagou com essas estruturas de patrimônio. Só que o que acontece? Dentro desse bolo que ele pagou, né, para comprar esse fundo de investimentos em direitos creditórios, tinha títulos da Reag Investimentos, tinha fundos de investimentos da Reag Investimentos, tinha títulos da Fictor e tinha também CDBs e LCIs e letras financeiras do Banco Master. Todas essas três empresas foram liquidadas pelo Banco Central, muito por conta aí de problemas em relação ao próprio Banco Master. Então aquele dinheiro que o Banco Digimais usou para pagar a compra desse fundo, ele já não existe mais, ele é o que a gente chama de virou pó, né? Então ele comprou com títulos que já não valem mais nada. E aí essa Yardes Capital tá cobrando esse dinheiro agora, né? Do tipo, pô, você me pagou com coisas que não valem mais nada, agora eu quero o meu dinheiro. Só que o Banco Digimais alega que isso foi acordado entre as duas partes. Então o Banco Digimais, ele comprou com esses títulos sob a hipótese de que ele valia alguma coisa, né? Então fica esse imbróglio para a justiça, não é meu mérito aqui achar quem tá certo, quem tá errado. O ponto é que caso o Banco Digimais tenha que pagar isso, o caixa do Banco Digimais vai ficar muito comprometido, porque os bancos eles não costumam ter um caixa muito grande quando eles são bancos pequenos, porque eles têm que fazer o crédito rodar para eles ganharem dinheiro. Então, como o valor dessa carteira usada em pagamento despencou, agora o Yardes Capital está exigindo esse dinheiro, né? Lembrando que a Reag foi aí alvo também da operação do PCC, então são títulos e fundos de investimentos um pouco duvidosos, vamos dizer assim, segundo as investigações da Polícia Federal, segundo os portais de notícia, tá? Não estou inventando nenhuma informação, não estou trazendo informações novas aqui, tudo que eu estou falando aqui é de sites de notícias que você pode achar aí nas suas barras de pesquisa. Então, o que vai acontecer com os CDBs do Banco Digimais? Em primeira mão, nada. Sim, nesse primeiro momento, nada. Vai continuar acontecendo ali, o CDB vai continuar rodando, vai pagar o rendimento que prometeu para você, porque a instituição está funcionando ainda, o banco não foi liquidado. Caso o banco seja liquidado pelo Banco Central, se isso porventura vir a acontecer em algum momento, entra em todo aquele processo do Banco Master que você provavelmente já conhece ou já viu alguém que saiba, né? O FGC vai cobrir esses pagamentos. Sim, o FGC tem caixa para pagar uma possível quebra do Banco Digimais ou uma suposta quebra, ou de qualquer banco também. O FGC tem caixa para pagar essa quebra. E aí você receberia através do FGC e reinvestiria esse valor em outros emissores, outras estruturas. O que você pode fazer se você tem CDBs do Banco Digimais e não quer mais ter por conta de todo esse imbróglio? Você pode vender para outras pessoas ou pode vender para sua corretora. Quando você for fazer isso, você vai tomar um deságio, ou seja, você vai vender por menos do que o seu título vale. Então vamos supor que você tem 6 mil reais no Banco Digimais. Você não vai vender esse CDB por 6 mil reais para outra pessoa, porque ela vai exigir uma taxa maior, dado que toda essa notícia chegou no mercado, eles vão te exigir taxas bem maiores. Então você vai vender ali por 5 mil reais, 5.500, 5.800, enfim, você vai vender por menos. Caso você não queira participar de todo esse imbróglio do FGC, se porventura acontecer em algum momento, é a única solução que você tem é vender esses CDBs no mercado secundário, tá? Aí você vai tomar um deságio muito forte. Se você confia que o banco vai continuar aberto e rodando, e eu particularmente torço muito para que isso aconteça, aí você pode manter os seus ativos do Banco Digimais, ele vai te pagar no vencimento, você paga imposto de renda, CDB venceu, tudo normal. Então, esse é um pouco da estrutura, tá? O Banco Digimais, ele é um banco pequeno, tá? Ele não é um banco muito grande, ele é um banco que tem seus riscos, como todo banco pequeno, existem outros bancos pequenos que têm riscos similares. Isso levanta também aquela ideia que eu sempre falo pro pessoal
que me segue aqui no canal, que me segue lá no Instagram ou que os meus clientes da consultoria, que banco pequeno sempre tem um risco adicional. Hoje o Banco Central ele tem classificações de bancos S1, S2, S3, S4 e S5. Quanto maior o S, menor é o banco, né? Então, o Banco Digimais hoje, se eu não me engano, ele é um banco S4. Para você ter ideia, banco S1 é Itaú, Caixa, Bradesco, Banco do Brasil, né? S2 é o Safra, Banrisul e outros bancos maiores, né? Então, tenta sempre investir na renda fixa em bancos S1, S2, se você não tem conhecimento nenhum de mercado, só parte para S3, S4 e S5 com riscos bastante controlados e se você sabe realmente o que o banco está fazendo. Esse balanço do Digimais, ele vem sendo bastante consistente nos últimos anos, então o banco tem entregue muita questão de financiamento veicular, sempre foi o core business do banco, então isso se mantém. O crédito consignado veio para reduzir um pouco o risco da carteira, isso foi muito bem visto pelos investidores. E por mim, inclusive, eu cheguei a conversar com algumas pessoas na época, quando o Digimais começou com esse crédito consignado, de que isso seria muito positivo para o banco, mas agora essa questão, esse imbróglio judicial, essa treta toda, vamos falando em bom português, gerou algumas preocupações. Se você entrar aí na XP, BTG ou outra corretora, vai ver que o mercado secundário está lotado aí de banco Digimais a taxas muito altas, tá? Então esse foi um pouco do panorama. De novo, o banco não quebrou, o Banco Central continua autorizando o Digimais a funcionar. A gente vai torcer muito para que o Banco Digimais não feche, mas essas notícias são, de certa forma, preocupantes. Se você quer vender, você vai tomar um deságio. Se você continuar, você aí vai no máximo usar o FGC, mas claro que a gente vai torcer para o banco continuar aberto. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar aqui nos comentários, podem me seguir lá no Instagram e me chamar direto por mensagem, ou também tem aí vários links em várias bios para você falar diretamente comigo e fazer parte da minha consultoria de investimentos. Se você passou pela questão do Banco Master, passou pela questão do Nubank, passou pela questão do Banco Pleno e está com medo de passar por algo parecido com outras instituições, você pode me chamar, eu arrumo a sua carteira de investimentos e a gente faz todo um processo de investimentos que faça sentido para você de acordo com seus objetivos. Eu vou deixar o link na descrição e o QR Code na tela para você falar diretamente comigo. Mas enfim, um vídeo um pouco mais básico, sem edição, só para a gente falar um pouco do Banco Digimais e você ter uma visão de um consultor de investimentos especialista aí em construção de portfólios seguros e robustos para o seu futuro.